E aí, meu povo, seguinte, ontem o Corinthians perdeu na Sul-Americana, perdeu para o Argentino Júnior por 1-0 lá na Argentina e tá na hora da gente falar sobre essa fase que vive o time paulista, essa fase que vive o Corinthians, porque chegou num momento que começa a se mostrar, essa fase começa a se impor e se mostrar preocupante, tendo relação até mais ou menos com o que foi o Santos ano passado nesse período, então a gente fica comparando e se seguir o mesmo caminho, a gente vê onde o Santos está hoje, Série B, jogando contra o Paysandu numa segunda-feira, numa terça-feira. Será que é isso que o torcedor corintiano quer para o time deles? Obviamente não. Bom, o time do Corinthians, antes do Antônio Oliveira, fazia um trabalho com o Mano muito patético. Essa é a realidade. O Mano fazia um trabalho patético no time do Corinthians. Pegou o elenco que já havia formado do ano passado e, durante o Paulista, tentou aperfeiçoar, tentou colocar o estilo Mano Menezes de ser. Eu vou ser sincero, eu particularmente não gosto do Mano, não gosto do estilo de jogo dele. Mas às vezes dá certo. Ele realiza algum trabalho, alguns trabalhos bons no futebol brasileiro. Tanto que é um técnico de renome, mas no Corinthians não foi assim. O time do Corinthians com o Mano Menezes se mostrava muito retroativo, muito linhas muito abaixadas, sem poder ofensivo algum e, e deu no que deu. Foi eliminado na fase de grupos do Paulistão. É, Depois veio o Antônio Oliveira, que a gente vai falar dele agora, porque com essa reformulação, o Antônio Oliveira, quando ele chegou, ele já deu uma cara nova para o time, já deu uma esperança para o torcedor, porque mudou o jeito do time jogar. É, o Corinthians fez algumas contratações pontuais, como o Pedro Raul, por exemplo. Outros moleques da base subiram e começaram a ter mais oportunidade. O Bidon, o Kaká zagueiro. Então, é um time, o elenco do Corinthians, se a gente for pegar, não é um elenco para ser rebaixado, não é um elenco para estar na fase que está. É lógico que tem jogadores que são menos qualificados do que outros, tem. O time do Corinthians sofre muito com a questão da idade, tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores mais velhos. E isso acaba sobrecarregando os jogadores jovens, que são poucos no elenco, e são os que fazem a diferença. Por exemplo, o Wesley. O Wesley é o principal jogador do time do Corinthians. Todas as jogadas giram em torno dele. É bola no Wesley e deixa ele fazer o que der na telha dele. Deixa ele ir para cima, deixa ele rabiscar, porque o moleque tem qualidade e ele é muito bom jogador. Só que um cara sozinho não salva um time. Não dá, ele não faz essa diferença tanto. Nem se for o Messi sozinho no Barcelona lá, tomou de 8-2 pro Bayern de Munique. Então, assim, não tem como um cara sozinho resolver a situação de um time. O time precisa ser coletivo e o Antônio Oliveira perdeu a mão nesse momento que a gente está. Ele faz substituições muito fora da curva, muito sem sentido algum. O time dele já não apresenta uma tática. Ontem contra o Argentino Júnior foi nítido isso. O Argentino Júnior estava com o time reserva. O Argentino Júnior poupou para o jogo contra o Corinthians. Porque nesse final de semana tem a semifinal da Copa da Argentina e o Argentino Júnior poupou na Sul-Americana. Tudo bem, é um time duro de ser batido, foi um jogo fora de casa, lá na Argentina, tudo bem, eu entendo, mas é o time reserva do Argentino Júnior. O time do Corinthians tinha que, pelo menos, expressar uma vontade de vencer, uma vontade de ir para cima e fuzilar o Argentino Júnior. Mas não foi o que aconteceu. A gente viu uma displicência dos jogadores do Corinthians, sem correndo devagar, andando em campo. O Yuri Alberto, pelo amor de Deus, assim, a gente fala da qualidade do Yuri. O Yuri é um bom jogador, o Yuri sabe finalizar, ele já mostrou isso. Mas no Corinthians, e principalmente agora, ele não mostra vontade, sabe? Parece que você olha para ele fica lá esperando a bola chegar no pé dele, esperando a bola chegar para ele dominar, para ele fazer um passe. Ele não vai atrás, sabe? Parece que ele não participa do time. É, Então, assim, isso complica muito a situação do Corinthians. E o que a gente pode dizer? Né? É um time que
tem bons jogadores, é um time que poderia estar disputando, poderia estar na liderança do grupo dele, da Sul-Americana, facilmente. Empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo, quer dizer, ganhou o segundo, né? Empatou o primeiro, mas fora de casa. Mas daria para ganhar facilmente do Argentino Júnior ontem, ou pelo menos arrancar um empate. Os caras com o time reserva, entendeu? Então, assim, é uma falta de vontade, a diretoria também não ajuda, pelo contrário, mais atrapalha. Só o Augusto Melo entrou fazendo um monte de promessa, entrou falando que vou mudar o parâmetro do Corinthians, vou fazer não sei o quê. Prometeu um monte de contratação, no final não chegou as contratações que ele prometeu. Então, assim, fica uma cara pro Corinthians que tem que ter uma preocupação, porque o Campeonato Brasileiro é longo, são 38 rodadas, mas o time do Corinthians não fez um gol no Brasileirão. Não fez um gol. Não é que assim, não ganhou uma partida, não empatou. Empatou em 0-0. 0-0, não fez um gol nem dentro da sua casa. Faz semanas que o torcedor corintiano não comemora um gol sequer da sua equipe. Isso é muito grave, isso mostra que o time do Antônio Oliveira não tem o mínimo poder ofensivo, não tem a mínima estratégia, não tem a mínima tática, uma técnica para buscar o gol do time adversário, seja quem for o adversário. Isso é muito grave para um time do escalão do Corinthians, para um time do porte do Corinthians, da história do Corinthians. Certamente, esse elenco, o elenco não, porque, na minha opinião, o elenco desse time corintiano é até um elenco que daria para tirar um gás dos caras, é um elenco que daria para fazer alguma coisa. Não ganhar títulos. Nitidamente não é um elenco para ganhar títulos, mas é um elenco que, tudo bem, pega ali um meio de tabela do brasileiro, quem sabe busca uma vaga na Liberta, mas passar vergonha é demais. Passar vergonha já é demais. Então, assim, aí você fala, mas demitir o Antônio Oliveira. Tudo bem, eu entendo que não está fazendo um bom trabalho, não está tendo resultados. Talvez eu seja a favor da demissão do Antônio Oliveira, mas tem que saber, antes de demiti-lo, tem que saber quem a gente vai contratar, qual o novo projeto do time do Corinthians, porque você demitiu o cara, e aí você começar a pensar em quem vai ser o substituto, em como vai ser o novo projeto, como vai ser a nova tática, como vai ser a nova estratégia, o novo estilo de jogo implantado, não dá certo. Não dá certo, a gente já viu isso acontecer com o próprio time do Corinthians. Então, assim, antes de demitir o Antônio Oliveira, já tem que pensar num substituto, tem que pensar num nome que, tudo bem, no mercado não temos tão boas opções assim, mas um nome talvez revolucionário, um nome que venha para jogar fora todo esse estilo de jogo, jogar fora tudo que o time do Corinthians está fazendo e começar o ano de novo, começar o ano agora. Então, assim, contratar alguém que rejuvenesça esse time corintiano. E aí, ontem, depois do jogo, depois da derrota para o Argentino Júnior, o Cássio, na entrevista, foi lá falar, deu um desabafo, né, que o time erra, acontecem erros, o time perde e tudo cai sobre ele. Parece que a culpa inteira do jogo, o erro é sempre dele, é sempre do Cássio. E assim, é lógico que o Cássio está numa fase que ridícula, é uma fase que assim, é uma vergonha, até para a história do Cássio dentro do Corinthians, ele ser titular. É uma vergonha assim que estão fazendo com a imagem do goleiro Cássio Ramos. Ele é tão grande dentro do Corinthians, é o maior ídolo da história do time. Ganhou o Mundial, sendo o melhor jogador do time no Mundial. O título mais importante da história do clube. É uma vergonha ele estar sendo titular. Uma vergonha. Com um goleiro bom no banco de reservas, o Carlos Miguel já se mostrou nas oportunidades que teve um ótimo goleiro, não é um goleiro ruim não. Então assim, eu acho que chegou o momento do Cássio e chegou o momento que ele está entendendo isso, ele está entendendo que não dá mais para ele.
porque além de toda a pressão do time cair sobre ele, cair sobre o grande ídolo, sobre a grande figura do elenco, ele comete erros individuais, não deixa, tudo bem, às vezes ele não comete um frango, não comete uma, sei lá, uma paspotada muito grande, mas ele comete erros individuais. Ele não consegue defender bolas fáceis, não defende bolas defensáveis, e isso faz diferença para um time que não se defende tão bem como o Corinthians. Então, é pensar no momento de levar o Cássio para o banco mesmo, já deu o momento dele, talvez não aposentar, ele ainda é importante, ele é importante para o vestiário, é importante como uma figura para os jovens do Corinthians, uma figura de respeito, de símbolo do que é ser Corinthians. Mas ser titular, ele hoje mais atrapalha do que ajuda. Então acho que está no momento dele recuar para o banco, até para não manchar a história que ele tem dentro do clube. O cara é o maior ídolo da história do Corinthians. Não tem por que ficar sacrificando ele num momento desse, não tem por que ficar sacrificando ele quando ele já não consegue mais ser prepotente, não consegue mais ajudar o time. Certo? Então, eu acho que a visão do futuro para o Corinthians é tentar mudar o ano de uma forma abrupta. Joga tudo fora, esquece o que aconteceu, esquece o Paulista, esquece esse começo de brasileiro, esquece esse começo sul-americano. Talvez o caminho seja contratar algum treinador novo que rejuvenesça esse elenco, rejuvenesça não só o elenco, mas o estilo de jogo que o Corinthians impõe dentro de campo. Coloque um negócio para a gente olhar no primeiro jogo do cara e falar, nossa, mudou, não é mais o mesmo Corinthians. Porque seguir assim, seguir desse jeito, não tem o que fazer. Vai ser rebaixado e vai seguir o mesmo caminho do Santos. Se seguir assim, aguardem, o Corinthians será rebaixado para a Série B do ano que vem. Então, tem que mudar e tem que mudar agora, não dá para esperar. Fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, deixa o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto.